Mantém o oferecimento de Habib's Motors. Neste mês de outubro, feirão de fábrica na Habib's. O seu usado vale 100% da tabela FIP na compra da linha Etios e Corolla. Faça um test drive. E esta meia hora do Jornal da Ipanema tem oferecimento de Anglo. Conheça o novo ensino médio no Anglo Sorocaba. Ensino mais cativante e dinâmico, idealizado para o jovem do século XXI. Tintas Pig, a cor que você imagina a Pig tem. E Soleitur. Soleitur, feirão de viagens é na Soleitur de 19 a 23 de outubro, com condições especiais. Então, confira. Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor João Batista de Melo e Souza Neto. Ele é o diretor da FAD, a Faculdade de Direito aqui da cidade de Sorocaba. E neste ano nós temos aí 60 anos desta tradicional Faculdade de Direito, reconhecida em nível nacional pela excelência do seu curso de Direito. Professor João Batista, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que a FAD realiza há 60 anos, né? Mantendo a qualidade, mantendo a postura e não saindo daquilo que se propôs desde o seu início, que é ensinar direito e ensinar bem. Parabéns, hein, professor? Muito obrigado. Para nós aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, professor João Batista. É uma satisfação poder estar aqui dividindo algumas das histórias da FAD e celebrando esses nossos 60 anos de existência. Realmente, é uma instituição, a nossa de Sorocaba, é uma instituição que tem muito vínculo com a comunidade, se presta a fazer um serviço não apenas para Sorocaba, mas para Sorocaba e região. E, modéstia à parte, me permitam, vem se saindo muito bem nesse... No resto do... O senhor não é aqui de Sorocaba, né, professor? Eu estou em Sorocaba há 6 anos, porque eu passei num concurso público e eu, além da minha atividade como professor, eu trabalho no cartório de protesto por via de concurso público. Mas estou na FAD já há 5 anos e recentemente assumi a diretoria no lugar do estimado professor Junqueira, tão conhecido, que ficou mais de 14 anos na direção da FAD e agora comanda a Fundação Mantenedora. Não é fraco não, professor João Batista, passar nesse concurso de cartorário é um dos mais difíceis que nós temos no Brasil. E ainda para você ter condições de optar pela cidade de Sorocaba, você tem que ter passado... muito bem. É um concurso hoje, muitos juízes têm deixado a carreira da magistratura e também no Ministério Público, ingressando no concurso, no difícil concurso cartorário, de né? cartorário. E aí eu perguntava, estamos falando da FAD, e nós estamos falando de economia aqui também com o professor João Batista, né? E nós estamos, vamos voltar a falar da FAD, mas qual é o momento que o senhor sente da economia? Porque é uma tendência, aliás, o senhor está convidado para vir sempre. A gente quer que a FAD também tenha uma participação no nosso IPA Online, que hoje já está atingindo quase 1 milhão de views. Estamos, inclusive, no IPA Online agora ao vivo e também pelo Facebook da rádio. Tanto no Facebook do IPA Online, você pode aqui conhecer a figura ouvir e também assistir o Dr. João Batista, que é o diretor da Faculdade de Direito. Mas qual é o momento que o senhor sente de mercado nesse momento em relação a protestos? O senhor fez uma análise que foi muito clara em relação a essa tendência de quando o mercado está bem, quando a economia está bem, né, Dr. João Batista? A versão moderna do cartório de protesto, que é hoje? O cartório de protesto é uma entidade que faz cobrança. E é uma cobrança boa para o cobrador, porque ela é gratuita. No estado de São Paulo, quem cobra não paga nada. É o devedor que vai impedir o protesto, que ao fazer o pagamento no cartório, ele faz os pagamentos das taxas que vão para o cartório, que vão para o governo. O giro econômico nos mostra que quando o país vai bem, existe um número elevado de cobrança, porque as pessoas tiram o crédito, eventualmente atrasam um pouquinho e esse crédito é cobrado. A gente vem de um ano e meio em que esse movimento diminuiu muito. Ou seja, não tem crédito. Nós tivemos a diminuição das cobranças e a diminuição dos pagamentos, o que mostra uma economia estagnada. Mas eu percebo que agora, coisa de 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses, está voltando. O ritmo de cobrança, as pessoas estão limpando nós. Se eu entendi bem, professor, quando existe protesto, quando o pessoal vai cobrar via cartório, é que a economia está bem. Na verdade, assim, nem um extremo nem o outro, mas quando a gente tem um giro muito grande de cobranças, é porque as pessoas estão tirando crédito e usando o crédito em atividades comerciais, em atividades... Parou o protesto,
se o número de cobranças que a gente recebe diminui, não necessariamente quer dizer Então o pessoal que está com tudo grana. bem. Às vezes quer dizer que as pessoas não estão tendo acesso ao crédito por qualquer A razão. economia não está girando, O que o mostra que a emprego economia está um cai. Que legal, Mas a hein? gente tem- Legal que eu digo, interessante análise que o senhor faz. Tem que trazer o Dr. João Batista todo mês aqui para fazer uma análise do mercado sorocabano. Eu pensei, pô, o pessoal está bem, não tem protesto. Não é bem isso, né? Vai ser um prazer. A gente tem, inclusive a gente faz também cobranças para os poderes públicos. A gente tem visto uma série de cobranças da Prefeitura de Sorocaba, por exemplo, com um resultado interessante. Vamos dizer, cerca de 22%, 25% dos valores cobrados são recebidos pela Prefeitura. É um método interessante de cobrança. Gasto zero, que o credor, eu insisto, no Estado de São Paulo não paga nada. Agora, outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, gostaria que o professor também explicasse, com relação ao comportamento hoje do indivíduo perante as cobranças. A gente ouve muito dizer, olha, realmente a gente vive uma economia muito apertada, as pessoas acabam, muitas delas, tendo o seu nome protestado, muitas ficam muito mal com isso, mas outras parece que já estão levando isso como se fosse um fato normal, se acostumando com isso. Deixa eu falar a respeito desse assunto. Esse é um elemento muito bem lembrado. Na verdade, a potência da cobrança via protesto é a questão moral da pessoa estar inserida no cadastro como mal pagador. E, teoricamente, se a pessoa é uma má pagadora, ela não vai ter facilidade de obtenção de outros créditos. Portanto, acaba sendo um círculo ruim. Estou com o nome sujo, portanto não consigo crédito e a minha vida fica mais difícil. Mas, de fato, se a pessoa começa a fazer negócios em nome de terceiros, usando laranjas, e se a pessoa dorme tranquila com a questão de estar com o nome sujo, é assim. Ah, mas não é não. Pessoal, hoje o que eu acredito que o pessoal tem se acostumado, tornou-se mais rotineiro, né? Para as pessoas receberem essa cobrança via cartório, mas ainda assim... Mas essa isso, eu bastante conheço muitas pessoas que enorme. sentem muito golpe. Nossa Claro Senhora, que tem pelo essa amor de questão Deus. Ainda da bem, economia. né? Sim, ainda bem, né? ainda bem. Ainda bem. E há pessoas que, por mais que queiram pagar, efetivamente não têm a condição. Não tem E condição. realmente Quem sabe agora com o um 13º, a economia, além daquilo que já vem se aquecendo, possa aproveitar para pagar os seus compromissos, suas dívidas e limpar o seu nome, como se diz no popular. A nossa né? torcida é para isso. É para isso. Então, João Batista, é o seguinte, o senhor é professor da matéria, seria até cruel com os demais conteúdos da Faculdade de Direito, mas o senhor é professor de Direito Civil e acompanha este amadurecer do aluno do curso jurídico, né? Desde o primeiro ano ao quinto ano, em que ele já pode, inclusive, e a FAD tem um número expressivo de aprovações ainda dos estudantes, que aliás é permitido para a OAB, alunos de quinto ano, prestar esta difícil prova da OAB, que não adianta estudar ou fazer cursinho no último ano. O aluno, desde o primeiro ano, quando ele começa o direito subjetivo, o direito objetivo, eu lembro que fiquei inclusive no oral, na prova de frutos percipientes. Aliás, lembro do grande mestre já falecido, Dr. Clineu Ferreira, juiz aposentado, que foi professor na FAD, Vicente Greco Filho, que foi meu professor de processo civil, e tantos outros, alguns já falecidos, Dr. Bruno Lineu Visoto, já falecido também, enfim, grandes figuras, e até hoje temos figuras militantes no direito de Sorocaba, esta mescla, né, de juízes, de membros do Ministério Público, advogados, quer dizer, a FAD tem essa grande boa mistura, né? Como é que é essa análise de 60 anos? Aliás, é uma honra ser diretor da FAD, numa data simbólica e importante para a cidade de Sorocaba e para a nossa instituição, para quem passou como eu por lá. Embora eu soubesse disso na teoria, da importância social da FAD, a minha posse na diretoria foi na cerimônia que foi feita no mês de junho, a respeito dos 60 anos da faculdade. E a presença de tantas autoridades, de tantas pessoas queridas na comunidade de Sorocaba, que são ex-alunos de lá, fez com que a gente unisse a teoria à prática, a materialização da percepção dessa importância. Eu estava comentando com vocês aqui, um pouquinho antes da gente começar a entrevista, que a FAD não fica devendo nada para nenhuma escola de direito do Brasil. E eu estou dizendo isso sem... Você pode dizer que foi aluno da São Francisco. Eu fui aluno da São USP, Francisco, né? Eu tenho mestrado pela PUC, eu tenho mestrado por uma faculdade nos Estados Unidos também, eu tenho 2. Assim, a FAD não fica devendo nada em relação a isso. E acho o curso de Direito da FAD especialmente, mas o curso de Direito já é um curso muito bom. Normalmente a pessoa faz Direito para ser advogado. E eu gosto de dizer que o curso de Direito é tão bom, é uma formação tão ampla, que a pessoa pode até ser advogada. Não necessariamente. Como o caso de jornalistas, de empresários e assim por diante.
Aliás, fica aqui a proposta. Olha, você que está nos ouvindo, eu tive muitos colegas, inclusive, aliás, está sempre nos ouvindo o doutor Francisco Jabas, que é médico, Shubei Watanabe, todos que faziam segunda graduação. E tive uma colega que foi a terceira aprovada no vestibular, a Sônia Roquette, que hoje ela deve estar com 80 e poucos, mas ela ingressou no curso de Direito com 63. Então, o curso de Direito, eu fui convencido, ou de certa forma, olhando o modelo do meu pai, que sempre foi empresário, o único de 7 irmãos que acabou fazendo um curso superior e fez Direito, né? E a gente acaba sentindo que o Direito está na vida das pessoas, né? Um conteúdo absolutamente importante e que não é um curso que precisa ser feito só para quem quer seguir a carreira, né? Ele é muito amplo, né? Isso é uma das coisas que enriquece o curso de Direito e o da FAD, pela tradição que tem na região, as pessoas procuram por lá essa mistura do jovem que acabou de sair do colegial e vai para a faculdade, com esse pessoal mais maduro, que já é formado e que é uma segunda formação. Esse mix de alunos faz com que a produtividade na sala de aula fique muito interessante. A FAD tem se tornado muito atual no uso de tecnologia, na mudança do componente curricular, evoluindo de acordo com a mudança da sociedade. Aliás, o Direito tem usos e costumes, não poderia ser diferente também no conteúdo, né? A FAD ampliou o conteúdo na área de filosofia e outros conceitos também de trabalho, de metodologia do seu trabalho, né? Saindo só da aula expositiva para uma participação efetiva dos alunos. Isso tem feito também uma diferença bastante positiva, né? Muito positiva. A gente tem uma parceria com o Google e a gente usa o sistema Google Classroom, que dá uma série de instrumentos, de ferramentas para facilitar a vida do aluno. Hoje o aluno consulta a biblioteca da FAD sem sair de casa. Ele tem acesso ao conteúdo dos livros via computador, sem necessidade de ir fisicamente na biblioteca. Como é que foi convencer ou fazer com que uma geração de professores fosse tomar para si, avocar para si o uso da tecnologia? Porque também depende muito do envolvimento do professor nesse componente, nesse material da Google, que é extremamente interessante e que a FAD já tem uma expertise, porque os seus professores se comprometeram no uso desta tecnologia, portanto, há essa troca efetiva. Esse conflito de gerações é muito complicado, Sim. né? Essa juventude, ela lida muito bem e muito rapidamente com essas mídias. Para os professores, ainda mais de direito, é uma pegada um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem um corpo docente que é muito energizado, a gente tem um corpo docente que se renova e mesmo os antigos se renovam constantemente. Então a gente conseguiu uma boa adesão dos professores a usar essa tecnologia e a FAD propicia essas palestras de formação para que o professor possa estar habilitado. E temos os alunos que são bolsistas, que nos ajudam também, chamados os bolsistas Google, que a gente chama carinhosamente, que nos ajudam quando a gente tem alguma dificuldade tecnológica. Nós estamos falando com o Dr. João Batista, ele é o diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba, a nossa tradicional FAD, que é mantida pela Fundação Sorocabana, membros efetivos. Temos, aliás, figuras importantes, o prefeito José Crespo também é formado pela FAD, a primeira-dama também é formada pela FAD, a Lília Marangoni Crespo, enfim, temos figuras muitas que estão militando aqui na cidade, e seria até o professor Arthur Fonseca Filho, que foi do Conselho Nacional de Educação, presidente do Conselho também estadual de educação por 2 ou 3 vezes, enfim, figuras de destaque na nossa sociedade. Eu vou pedir para o senhor já pegar a sua cola daqui a pouco para a gente falar dos vestibulares, mas eu queria fazer uma provocação. Tem questionamentos aqui sobre o cartório para a gente voltar depois. Tá, nós vamos falar do cartório também. Aliás, que o Dr. João Batista é titular do cartório de protestos aqui na cidade de Sorocaba. Eu gostaria de falar o seguinte: nós estamos debatendo hoje na sociedade a escola sem partido, né? E tradicionalmente nós ouvíamos no passado de que o curso de Direito acaba sendo um curso que é uma tendência aqui em Sorocaba. Não, a FAD é uma faculdade de Direito. Eu lembro quando eu fui fazer o vestibular, não, olha, cuidado com a redação que você vai fazer. Não é, na verdade, uma realidade. Hoje nós temos uma pluralidade de professores, aqueles que têm uma tendência mais à esquerda, se é que nós podemos dizer que há esquerda ou direita, essa análise hoje está até um pouco superada, se ela for muito simplista, né? Como é que é a FAD e os seus coletivos, né? A FAD tem coletivos de mulheres, coletivos de jovens, como é que ela tem trabalhado a questão das minorias, dos preconceitos, como é que é esse ambiente dentro de um curso de Direito e como é que se arbitra a boa convivência das pessoas que pensam diferente na FAD de Sorocaba? Essa é uma pergunta, e depois as datas dos nossos vestibulares e depois o questionamento dos nossos ouvintes, né, Paulo? Tanto no período do professor Junqueira como diretor, enquanto no meu período como diretor, o que eu considero um dos patrimônios pedagógicos mais importantes da FAD é a autonomia do professor dentro da sala de aula. O professor aplica a aula com a ideologia que ele entender que é correta,
com a preocupação técnica de dar os instrumentos aos alunos, e ele vai agir assim de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas convicções. Então eu diria que a FAD não tem uma ideologia. A FAD é formada pelo conjunto da ideologia dos professores. Como é que um professor entra na FAD? Por concurso. Nós recentemente contratamos um professor de Direito do Consumidor, que veio da PUC de São Paulo, uma titulação altíssima de doutoramento e tudo mais. Então, a ideologia dele é a dele na sala de aula, do outro é do outro. A FAD não tem uma ideologia. Não tutela esta condição. As datas dos vestibulares, aí nós vamos voltar a falar de cartório. O FAD está fazendo 60 anos, os vestibulares já estão chegando, né? Nós estamos ansiosos para receber a nossa próxima turma, temos certeza que será uma turma energizada, e esse mix que nós falamos de gente jovem com gente já não tão jovem, talvez de idade, mas sim de espírito, vai fazer com que a FAD tenha um primeiro ano muito bacana no ano que vem. A gente tem um valor de inscrição de R$ 113 para o vestibular. O vestibular da VUNESP, conduzido pela VUNESP, para uma questão de isenção e tudo mais. A prova é aplicada na sede da FAD, na doutora Ursulino Lopes Torres, 123, e nós temos a inscrição até o dia 10 de novembro, a inscrição aberta. E no dia 10 de dezembro, a aplicação dos vestibulares. Qual é o site que o aluno pode ter contato com a FAD para que ele possa... Nós vamos também estar publicando no portal Ipanema, no IP Online, na área de negócios e educação, para que os alunos e os ouvintes do Jornal da Ipanema possam estar com essas informações também. Daqui a pouco elas estarão publicadas. Mas a data do vestibular, acessando o site, ele terá as informações. Ele tem a informação no www.fad.br, e ele pode, se pretender também, ligar na nossa secretaria, no nosso telefone 2105-1234, ramal 1, que é o ramal da secretaria, a pessoa presta as informações. Vamos repetir tudo? É o 015-2105-1234. Esse é o telefone de Disque Pizza, quase, né? Eu só queria lembrar, se me permitirem, claro, 30 segundinhos, claro. Junto com toda essa tradição da FAD, a FAD começou há uns 2 ou 3 anos um processo de internacionalização. E hoje nós temos 2 parcerias muito interessantes, uma com a Universidade de Deusto, na Espanha, e outra com a Universidade de Illinois, por onde eu passei antes de vir para cá e tudo mais. Nós já enviamos 2 alunos para lá, presentemente temos o Lucas Mendes, que está estudando por lá. O que essa parceria propicia? Ele está lá fazendo o mestrado dele, o curso custa $50 mil nos Estados Unidos, e para a FAD, que é uma instituição que foi analisada e aceita como parceira por essa universidade, cuja diretora esteve aqui olhando para a faculdade, eles dão bolsas progressivas. Então, cada vez que vai o aluno da FAD se sai bem, a bolsa aumenta. Nós tivemos a Raquel Escanhoela inaugurando o programa, ela foi com bolsa de 50%, como o desempenho dela foi excelente. O Lucas já conseguiu uma bolsa maior que isso, e eu recebi essa semana a informação de que a bolsa para esse convênio nosso, ela é agora de 70%, ou seja, o aluno paga 30%, é um caminho da FAD, a internacionalização. Eu estou extremamente contente, na primeira vez que nós temos um contato, com a sua postura, desenvoltura. Eu sei que isso faz muita diferença na liderança de pessoas que precisam de um norte. Então, a FAD está em excelentes mãos, a gente que lida com o público e com entrevistados, eu estou muito satisfeito, feliz pela FAD estar em boas mãos, com um grupo de pessoas, doutor Urbano, doutor Eldon, e outras figuras que permanecem no conselho da Fundação Sorocabana, que é mantenedora, e que a FAD não complete 120, nós não vamos estar aqui para ver, né? Mas que fique na história essa realização dos senhores à frente dessa instituição que é tão cara. E em nome da comunidade FAD, eu gostaria de agradecer a rádio por esse espaço. Estamos sempre presentes aqui, colaborando com vocês. Nós temos perguntas, vamos lá, já que é o titular do cartório de protestos, vamos lá. Vários questionamentos, muitas perguntas a respeito de crédito. Tem um aqui, vou pensar aqui 3 ouvintes, professor. Bom dia, meu nome é Nelson, sou advogado. Fui procurado algumas vezes por dívidas que foram quitadas, mas não excluídas do sistema de cartório. Aí vai a pergunta ao cartorário presente. O cartório pode cobrar as taxas, mas não a dívida já quitada. Neste caso, a cobrança é ilegal? O que o cartório de protesto pode ou não pode cobrar é matéria definida por lei e é matéria definida pelas normas da corregedoria. Nós não temos a prerrogativa de decidir sobre um ou sobre outro. E o cartório, isso é uma coisa importante das pessoas saberem, não tem função legal, não tem competência, não tem nem instrumentos para entrar no mérito da dívida. Quando alguém se apresenta ao cartório e diz, sou credor de fulano, deste cheque aqui, e pede que nós façamos a cobrança,
a gente não tem nenhum outro caminho se não cobrar, salvo se houver uma irregularidade no cheque, o cheque estiver rasurado, estiver sem assinatura. Nós não temos nem a função legal, nem a condição substantiva de saber se a dívida existe ou não existe. Então, se o credor, eu não sei se é o caso desse ouvinte, mas se o credor apresentar uma dupla cobrança em relação à dívida, a pessoa que é cobrada indevidamente tem que entrar na justiça contra o credor e pedir a sustação de protesto. Nós não temos como impedir isso, porque o sistema de cobrança é um sistema que é todo baseado na responsabilidade do cobrador. Ele responde civilmente pelas informações, pelo endereço, pela existência da dívida, Pela etc. fé daquela dívida. Tá certo. Doutor João, é verdade que quem paga as contas em dia tem dificuldade de obter crédito por falta de histórico? Pode acontecer isso, é uma questão curiosa, por isso que o governo trabalha com a tentativa de implantar o cadastro positivo. Isso nos Estados Unidos é bastante comum, inclusive. O fato da pessoa ter um mau histórico de crédito é ruim. Às vezes, o fato da pessoa ter um histórico neutro de crédito pode eventualmente atrapalhar. Mas no Brasil não costuma atrapalhar, não. Tá certo. Professor, gostaria que o senhor falasse a respeito de falsas cobranças de protesto que ocorrem por ligações telefônicas de pessoas se dizendo ser de algum cartório de protesto. Sensacional a oportunidade da gente esclarecer isso. Nós temos esse aviso no nosso site. O cartório de protesto de Sorocaba, ele faz as cobranças dele por funcionários devidamente identificados por meio de crachá. E a cobrança se limita a fazer a entrega da intimação para o devedor. Se o devedor tiver qualquer dúvida, normalmente o devedor sabe se existe aquela dívida, não existe. Se ele for surpreendido com uma dívida que absolutamente ele desconheça a existência, ele deve entrar em contato com o cartório de protesto. Os nossos dados estão no site www.protestosorocaba.com.br e nós prestamos a informação. Nós, nem em Sorocaba, nem em nenhum lugar do Brasil, nós não tomamos a iniciativa de telefonar. Cartório de protesto não telefona para cobrar. Tá certo. Agradecendo a presença Prestação do professor João de Batista. serviço, Prestação de serviço. Veio para falar dos 60 anos da FAD e acabou prestando serviço, dando orientação também para os nossos ouvintes com relação a problemas que surgem. Só tem mais um ouvinte aqui, o Gerson, Claro, ele pergunta, pede para uma rápida explicação sobre boletos. Boletos com registro e boletos sem registro. Se boleto que não tem registro, se eles podem ser cobrados pelo cartório. O cartório, o que o cartório cobra são títulos que os credores encaminham para a gente. O credor, hoje, os credores usam muito o que chama duplicata mercantil ou de serviços eletrônica, que parece um boleto, mas na verdade é um título de crédito. Então não tem um requisito legal envolvendo registro ou não registro. Os bancos estão tentando implantar, e ainda não conseguiram 100%, um sistema em que vai diminuir inclusive o risco de fraudes, em que só boletos registrados são passíveis de cobrança. Mas o título que o cartório cobra não necessariamente tem relação com o boleto ser registrado ou não. A intimação do cartório, ela é, para facilidade do devedor, um boleto. De modo que ele recebe em casa, ele não precisa ir ao cartório pagar, ele pode fazer o pagamento pelas formas dele. Agora, o grande alerta é, recebi uma cobrança, tenho qualquer dúvida, eu vou telefonar no cartório e vou saber se isso é verdadeiro, se não é verdadeiro. Com o número do protocolo, a gente passa as informações. Tá certo. Muito obrigado, professor. Parabéns aí. Transmito o nosso abraço a toda a comunidade da FAD aqui da cidade de Sorocaba. Orgulho, uma verdadeira instituição que nós temos aqui, que muito enobrece não só o pessoal da área de direito, mas como toda a comunidade sorocabana. Tá Em nome da FAD, eu agradeço uma vez mais a oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Este é o professor João Batista de Melo e Souza Neto, diretor da FAD, 60 anos neste 2017, participando ao vivo aqui do Jornal da Ipanema. 8 horas e mais 15 minutos. Eu quero mandar um abraço, meu caro Ercolim, antes desse intervalo comercial, para aqueles que nos acompanham pelo IP Online. Bom dia do Donizete Martins, do Mozart Dobos, do César Rocha e do Sandro Barbero, que nos acompanham pelo IP Online. E também estamos pelo Facebook da Rádio Ipanema, Ipanema Sorocaba, também no Facebook, nos dois canais. Tá certo, Francisco. Antes do intervalo, apenas uma informação. Isso está acontecendo nesse instante em São Paulo. A polícia faz uma operação para combater a pedofilia no Brasil. A Operação Luz da Infância tem 31 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. O foco é o compartilhamento de fotos pela internet. Portanto, é uma operação que acontece em todo o estado de São Paulo. Vamos para o rápido intervalo. Premiadíssimo Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e já voltamos.